Dois times da Premier League estão de olho em um zagueiro do Corinthians. No vídeo de hoje do canal do Nicola, detalhes sobre essa informação exclusiva. Bora repercutir também a especulação de que Diego Rossi, atacante uruguaio, interessa ao Palmeiras. Falo ainda sobre o São Paulo, que história é essa de que Orreda, atacante do Godoy Cruz, pode ser contratado. Trago informações sobre o Flamengo, muito perto de anunciar a contratação de Everton Cebolinha. Já o Botafogo demonstra interesse em Ferreirinha, jogador do Grêmio. As últimas atualizações sobre o mercado de transferências, com o Yuri Alberto podendo voltar. Será que pode voltar mesmo para o Internacional? Enfim, tudo isso e muito mais a partir de agora. Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo. É sempre muito bacana recebê-los aqui. Se curtirem o vídeo, não esqueçam de deixar like e se inscrever no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Brasino 777, casa de apostas esportivas, que prepara um bônus de 300% para depósitos até R$1.000. É uma ótima oportunidade de você se dar bem por lá. Brasino 777 que preparou para essa terça-feira apostas e cotações bem legais. A gente tem a partir das 3 da tarde Costa Rica e Nova Zelândia, o último confronto para definir a vaga final da Copa do Mundo. E a vitória da Costa Rica paga R$2,01. Já no Campeonato Brasileiro, Juventude e Santos abrindo a rodada em caso de empate no jogo em Caxias do Sul, R$2,95. Já dá também para apostar nos 6 jogos do Campeonato Brasileiro dessa quarta-feira, com destaques para Galo, Inter, Flamengo e Corinthians em campo. Lembrando que você pode entrar agora mesmo na Brasino 777 para fazer seu cadastro e as apostas através do QR Code que eu estou mostrando na tela ou pelo link que está no comentário fixo. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o empate entre Grêmio e Sport no Recife. Partida disputada na Arena Pernambuco. O empate foi muito bom para Cruzeiro, Bahia e Vasco, que abriram distância em relação à dupla. O Sport hoje é o quarto colocado com 19 pontos, o Grêmio se manteve em quinto com 18. O grande problema é que o Cruzeiro já tem 28, o Bahia 25 e o Vasco 24 pontos. Por falar em jogos dessa segunda-feira, derrota do Botafogo para o Avaí por 1-0, o único gol da partida marcado em cobrança de falta pelo Kevin. Quarta derrota consecutiva do Botafogo. E Luiz Castro, técnico português do clube, afirmou depois da partida o seguinte, abre aspas, era importante ganhar e é uma situação horrível para nós, fecha aspas. Seguindo com o giro de notícias, contar que Lucas Paquetá, jogador do Flamengo, foi eleito o melhor estrangeiro da última edição do Campeonato Francês, atleta que atua pelo Lyon e tem interesse de vários clubes da França e também do exterior. Um dos interessados é o PSG. O Paquetá ficou, por exemplo, à frente do Marquinhos, atleta que pertence ao Paris Saint-Germain. Bora falar também que o São Paulo ainda não tem o resultado dos exames de Luan, que saiu contundido com problema no músculo adutor da coxa, na vitória do fim de semana contra o América, e também não tem o resultado dos exames de Caio, atacante ponta, que esteve servindo a seleção brasileira sub-20 em um torneio amistoso no Espírito Santo. A preocupação é de que as lesões sejam graves. Falei para vocês agora há pouco sobre mais um tropeço do Botafogo na zona do rebaixamento e a resposta de John Textor será contratações para metade do ano. O novo alvo é Ferreira, atacante do Grêmio, tem convivido com uma série de lesões, mas se tornou prioridade para o clube de General Severiano, informação divulgada pelo repórter Marcos Souza, que é da 0 Hora. De acordo com ele, ainda não há uma proposta oficial, mas os representantes do Ferreira já foram procurados nos últimos dias para que o Botafogo demonstrasse a intenção de fazer uma proposta. Ferreira, que na atual temporada tem 8 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência, não entra em campo desde 15 de abril, está em processo final de recuperação de uma contusão. A expectativa é de que ele esteja em campo em mais um mês. Contrato recentemente renovado até dezembro de 2024, salário bem mais alto do que em outros tempos, algo na casa dos R$500 mil. Botafogo vai precisar desembolsar algo perto de 8 a 10 milhões de euros para contratar o atacante de lado de campo do Grêmio. Por falar em atacante de lado de campo, quero te atualizar sobre Flamengo e Everton Cebolinha. Contei 2 dias atrás sobre o avanço nas negociações entre o rubro-negro e o Benfica. A novidade diz respeito à possibilidade de um anúncio ainda nessa semana.
O Flamengo fez uma última proposta de 15 milhões de euros, 14 milhões fixos e mais 1 milhão estabelecido por metas. Para que o martelo seja batido, o Benfica exige que o Flamengo acrescente mais 1 milhão de euros nesses bônus, que vão estar ligados à performance. Se o rubro-negro aceitar, o martelo será batido e o rubro-negro terá 100% dos direitos econômicos do atacante, que havia sido comprado pelo Benfica junto ao Grêmio por 20 milhões de euros em agosto de 2020. Acabou que ele não conseguiu vingar no futebol português e o Benfica pretende utilizar essa grana do Cebolinha para contratar David Neres, outro brasileiro que pertence ao Shakhtar Donetsk. O namoro entre Flamengo e Everton Cebolinha é antigo. Na janela de janeiro, o Flamengo chegou a oferecer 13 milhões e meio de euros por 75% dos direitos econômicos. Na oportunidade, o Benfica preferiu ficar com o atleta. Nesse momento, negociação praticamente sacramentada, expectativa é de um anúncio próximo e o Cebolinha chega para ser um dos principais reforços do clube. A grande preocupação do torcedor é: será que a chegada do Cebolinha representa a saída do Bruno Henrique? Posso assegurar para você que o Fenerbahçe da Turquia, a pedido de Jorge Jesus, está trabalhando nos bastidores para levar o atacante de 31 anos de idade. Mais uma informação que tem a ver com a Turquia, de acordo com o jornal Fanatic. Diego Rossi, atacante uruguaio de 24 anos de idade, interessa ao Palmeiras. Diego Rossi, que na última janela de transferências em janeiro foi bastante especulado no Flamengo, na oportunidade não houve acordo. Antes de trazer a posição do Palmeiras sobre o assunto, deixa eu te atualizar a respeito de quem é esse jogador. Atleta que participou dos 2 últimos amistosos da seleção uruguaia, vive a melhor fase da carreira. Temporada atual pelo Fenerbahçe com 39 jogos, 6 gols e 7 assistências nos 2 confrontos amistosos pela seleção uruguaia. Ele acabou não balançando as redes. Jogador que pertencia a um time dos Estados Unidos, da Major League Soccer, ele foi comprado recentemente pelo Fenerbahçe por 5 milhões e meio de euros. De acordo com a informação do jornal turco, o Palmeiras estaria disposto a pagar 7 milhões de euros para comprar o atleta em definitivo. Levei o questionamento para uma fonte minha do Palmeiras e a pessoa disse que esse nome não tem sido discutido lá dentro e existe um outro ponto importante. Como todo mundo sabe, o Diego Rossi é estrangeiro, jogador uruguaio. E se fosse contratado, o Palmeiras chegaria a 7 atletas não nascidos no Brasil. Você sabe que você só pode contar com 5 jogadores por partida, independentemente de serem titulares ou não. Nesse momento, o Palmeiras já tem 6, contando com a chegada do Flaco Lopes, que é argentino. Flaco Lopes argentino, Merentiel uruguaio, Gustavo Gomes paraguaio, Atuesta colombiano, Piquerez uruguaio e Kusevich chileno. Esses são os atletas estrangeiros. A partir de 18 de julho, com a regularização do Merentiel e do Lopes, o Abel vai precisar abrir mão de um estrangeiro por partida para não ferir o regulamento. Se houvesse a contratação do Diego Rossi, seria mais um prejuízo, outro atleta que precisaria ficar de fora. Jogador bastante interessante, que atua pelo lado do campo, de muita velocidade, mas que, de acordo com essa fonte do Palmeiras, não será contratado. E essa história de que Yuri Alberto pode voltar ao Internacional, a informação divulgada pelo Meneghetti, que é apresentador dos Donos da Bola no Rio Grande do Sul. Ele informou ao longo da segunda-feira que o Inter tem como grande projeto do presidente Alessandro Barcelos repatriar Yuri Alberto. Centroavante que foi comprado no começo do ano pelo Zenit por 25 milhões de euros. Em campo as coisas funcionaram bem. Foram 14 jogos, 6 gols e 3 assistências, titular absoluto no título nacional do Zenit. O grande problema é fora de campo. O Yuri, segundo o Meneghetti, não quer voltar para a Rússia por conta de todos os conflitos que existem no leste europeu. E uma das alternativas seria encontrar um clube de forma parcial ou de forma temporária para que o Yuri pudesse jogar. O Internacional sabe das dificuldades. Antes de gravar o vídeo, conversei com um dirigente colorado e ele tratou essa possibilidade como um milagre. A frase foi a seguinte, abre aspas: seria um milagre, até porque os pagamentos dele na Rússia estão em dia e vão aparecer outros clubes interessados, mas a gente precisava tentar, fecha aspas. O Yuri, caso não fique no Zenit, certamente vai ser alvo de propostas de outros times. Atacante de só 21 anos de idade, peça rara no mercado internacional. É muito complicado que o negócio acabe avançando. Só para lembrar que o Zenit está pagando os 25 milhões de euros de forma parcelada e a próxima prestação cai nesses próximos dias e vai ser bastante importante para que o Internacional não atrase mais salários e direitos de imagem de seus jogadores.
Bora de informação exclusiva contar para vocês que Robert Renan, zagueiro de só 18 anos de idade do Corinthians, interessa a 2 clubes ingleses. Os nomes dos times não foram revelados, mas a informação sobre o interesse me foi contada pelo Eduardo Bondi, que é representante do Robert Renan e está nesse momento em Londres para discutir com esses clubes. É bem verdade que há mais um motivo para a viagem do Eduardo Bondi à Inglaterra. É que ele tem se reunido com Jonathan Barnett, que é representante da Stellar Group, uma empresa de agenciamento de futebol que conta com mais de 1.000 atletas espalhados pelo mundo, são 8 escritórios só na Europa. E a Stellar Group quer trabalhar com Robert Renan porque entende que ele tem um perfil ideal para jogar no velho continente. Só para lembrar, se você não conhece o Robert Renan, tem sido uma das peças importantes da seleção brasileira sub-20, com passagens por várias outras categorias de base da seleção. No time principal do Corinthians atuou apenas uma vez, na Copa do Brasil, e ele tem como grandes características a velocidade no 1 contra 1, ótimo jogo aéreo e também muita capacidade de construção de jogadas, apesar de ser zagueiro. Dessa maneira, é provável que pinte uma proposta nos próximos dias de um desses 2 clubes ingleses e vai depender da necessidade do Corinthians em fazer dinheiro. Você já deve ter ouvido o presidente alvinegro Duílio Monteiro Alves afirmando que o clube vai precisar vender pelo menos um jogador. O João Vitor seria o nome ideal, mas se uma proposta maior aparecer pelo Robert Renan, poderemos ver um negócio sendo sacramentado muito em breve. Agora fechar o vídeo para falar sobre mais uma especulação envolvendo o São Paulo e um jogador estrangeiro. Depois de Orelhano, atacante que pertence ao Vélez Sarsfield, o novo suposto alvo do São Paulo seria Martín Ojeda. Jogador também argentino, 23 anos de idade, atua pelo Godoy Cruz. Fase bastante boa na atual temporada, são 17 jogos, 7 gols e 5 assistências. São os melhores números da carreira de um jogador que na temporada passada já havia ido bem. 50 partidas, 18 gols e 5 assistências. O nome do Ojeda chegou a circular nos bastidores do São Paulo em janeiro, mas o mesmo que valeu na oportunidade vale agora. O tricolor assegura que não tem dinheiro para fazer um investimento desse tamanho. Esse atleta, por exemplo, foi procurado dias atrás pelo Dinamo Zagreb, da Croácia, que estava disposto a desembolsar 5 milhões e 300 mil euros. Ainda assim, a proposta foi recusada pelo Godoy Cruz, que vê no Ojeda a possibilidade da maior venda de sua história. O São Paulo não tem capacidade para investir tantos milhões de dólares, euros ou reais. A contratação de um atacante de velocidade pelo lado do campo para atender ao pedido do Rogério Ceni deve acontecer, mas certamente com um jogador bem mais barato. Então, se você, São Paulino, se empolgou com o Orelhana, se empolgou com a possibilidade da contratação do Ojeda, saiba que o São Paulo trabalha com patamares bem inferiores. Até porque tem dívidas a pagar com o próprio elenco, dívidas deixadas por Raí, Pássaro e Leco. São Paulo pretende até o mês de julho quitar mais 5 milhões de reais daquela dívida referente a direitos de imagem. Eram 23 milhões de reais no início da gestão, São Paulo afirma já ter pago 10 e quer quitar mais 5 milhões até o fim do próximo mês. E só para completar sobre o Ojeda, ele recentemente prorrogou seu contrato que terminaria na metade desse ano. O novo vínculo só se encerra em dezembro de 2023, o que garante muito conforto para o Godoy Cruz para pedir bastante dinheiro. Bom, pessoal, não é essas as informações que eu queria dividir com vocês. Curtiu o vídeo, não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se vê assim que surgirem mais notícias, tá bom? Abraço, tchau!